Não fique perdendo tempo olhando para as coisas dessa terra, porque você vai perder a direção de Deus para a tua vida. A direção de Deus está em ouvir a sua voz, estar de acordo, debaixo do governo do Espírito Santo. Essa é a direção de Deus. A palavra do Senhor, ela é muito clara acerca disso. Muito clara. Eu quero trazer para você hoje uma palavra que vai impactar o seu coração. É uma palavra linda. Começa no livro de Ruth. Amém? Depois de Juízes, entre 1 Samuel, tem esse livro chamado Ruth, que é um livro histórico, que vai falar acerca de uma família que parou de ouvir a voz de Deus, parou de ouvir a voz do Senhor e começou a andar olhando para a terra. A palavra diz que sucedeu, olha só, sucedeu nos dias em que os juízes julgavam a terra. Houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar pelos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi. E os nomes dos seus filhos eram Malom e Quilion. Efrateus, ou seja, de Efraim, tribo de Efraim, de Belém de Judá, Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E no versículo 3 já vem a sentença, já vem o mal. Porque quando nós saímos, irmãos, da onde Deus nos quer, quando nós saímos da onde Deus nos plantou, sem a direção de Deus, nós incorremos nos riscos de morrer espiritualmente. Porque a presença e a unção de Deus, ela tem um propósito. A presença e a unção de Deus, ela também tem um propósito geográfico. Às vezes Deus te planta no lugar, e naquele lugar, ainda que pareça que haja fome, como disse aqui, e houve fome na terra, mas Deus não falou com eles. Não houve voz profética, não houve direcionamento de Deus, não houve busca ao Senhor. E nós vivemos uma geração tão fria espiritualmente, mas tão distante das coisas espirituais, que tomam decisões importantes, uma mudança geográfica, sair de uma terra e ir para uma outra terra, sem nenhuma, presta atenção nisso, sem nenhuma orientação divina. Pode perceber, houve fome na terra e eles decidiram do seu próprio coração peregrinar na terra dos moabitas. Lembrando que os moabitas nasceram do pecado. Lembra disso? Os moabitas eram filhos do pecado, dos filhas de Ló que deitaram com ele. Muito sério isso. E aí você vê que eles saíram do lugar aonde eles tinham a promessa. Oh, glória! Lá, Sorialama. Você entende isso? Que eles estavam debaixo de uma promessa, de um lugar onde Deus tinha prometido. Irmãos, sabe o que eu aprendo só nesse primeiro versículo aqui? Uma coisa tremenda. Muitas das vezes nós estamos no lugar e Deus tem promessa sobre aquele lugar. Mas isso não impede que a fome chegue. Isso não impede que a guerra chegue. Isso não impede que as coisas cheguem. Ainda mais quando você percebe que no tempo dos juízes, cada um fazia o que bem sucedia. Cada um andava do jeito que queria. Mas eles tinham, irmãos, as promessas. Eles tinham as promessas. Oh, laramantorianda, lamassorianda, lamache. Eles tinham as promessas de Deus. Eles tinham as promessas do Espírito Santo. Eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E eles não entenderam, não compreenderam essa verdade. E perderam muitas coisas. Aí você já vê no versículo 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. E o mal não para por aí.
E o nome das duas, uma era Orfa e a outra era Ruth. E morreram também ambos, versículo 5, olha as malignidades já acontecendo. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Oh, meu Deus, como é forte isso aqui que está sendo falado aqui, irmão. Como eu queria que essa palavra encontrasse mais vidas, mais corações. Como eu gostaria, irmãos, de todo o coração, que muitas pessoas ouvissem isso aqui. Porque isso é vida. Isso é evangelho, isso é a palavra de Deus. Está nos exortando a levar-nos a um lugar de obediência ao Senhor, irmão. Amém, irmã Simone? E muita gente não observa esses versículos. Logo no começo, eles eram a tribo Efraim. Efraim, aleluia, Efraim, oh glória. Deus me fez esquecer dos tempos das dores, dos tempos das aflições. Efraim estava debaixo dessa palavra. Quando José teve seu primeiro filho, foi o que? Efraim. Efraim. Deus me fez esquecer os tempos das minhas aflições. Era uma tribo que tinha o DNA de prosperidade, era uma tribo que tinha o DNA, tinha um espírito, tinha a palavra de Jacó, que Efraim seria o ramo abençoado, o ramo de frutífero, queriam viver coisas grandes. E olha só que coisa tremenda, lá surimi cantarabás, quando eles estavam aonde? Em Belém, irmãos. Fala comigo, Belém. Belém é terra do pão. Belém é onde tem pão. E é tão interessante que houve escassez, houve fome. E por essa movimentação eles saíram da presença, saíram da direção, saíram do lugar da onde Deus os queria. Quantas vezes, irmãos, por causa da pressão de um, pressão de outro, por causa dos nossos olhos que estão olhando só o natural, nós saímos da onde Deus nos quer, saímos das direções do Espírito Santo e vagamos sozinhos, buscando, oh, aleluia, buscando sustento, buscando sobreviver. E aí você percebe que a maldição chegou sobre eles, porque estava escrito, irmão, para eles não sair da terra, para eles não se contaminar com o povo vizinho. E Malom e Quilion casou com Orfa e com Ruth, 2 moabitas, e Deus falou para eles não casar, a menos que ela se convertesse. Estava na lei isso, porque Deus queria guardar aquele povo, porque aquele povo iria trazer a revelação de Deus. Eles dificilmente entenderam isso. E aí você vê que tem tantas pessoas hoje, mas tantas pessoas que se movem sem a direção de Deus, se movem sem a direção do Espírito, se movem de maneira almática, eita Jesus, se movem na alma, no coração, não se movem pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas você conhece aí, que está vivendo uma vida aí distante, sem paz, sem alegria, sem prosperidade alguma, irmãos? Lembra que eu falei, prosperidade não é só dinheiro, prosperidade tem a ver com contentamento, com alegria, com paz de espírito, amém? Com realização. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas eu acho lindo esse texto, essa história de Ruth, porque Ruth ela entra na Bíblia, irmãos, como alguém que vai fazer uma aliança. Tanto é que Noemi, após essa tragédia, ela fala, não me chame mais de Noemi, porque Noemi tem a ver com agraciada, abençoada, me chame de Mara, porque eu vim cheia, estou voltando vazia. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem me castigado. Oh, aleluia. Só que agora ela está velha, não tem mais forças para trabalhar, não pode herdar, presta atenção, as mulheres nesse tempo não podiam herdar. Irmãos, é tão extraordinário, porque presta atenção, Quilion, Elimeleque, eles tinham terras em Belém de Judá, eles tinham posses.
Meu Deus, Surianda, Alabás, Suri, Alabás. Eles eram proprietários. Eles tinham um arrendamento ali, né? Eles tinham uma terra ali para poder plantar, colher, para poder criar seus animais. Meu Deus, e muitas pessoas não entendem que é uma herança. Agora, ela vai voltar para lá, só que ela não pode herdar. Porque a mulher nesse tempo não podia herdar. Ela vai agora voltar para sua terra e provavelmente ela ia ter que viver como uma pessoa à margem da sociedade. Viver de mendigância. Só que Ruth faz uma aliança de coração. Por isso que a aliança, irmãos, é algo profundo e é algo que você tem que meditar. A paz, irmã Gemima, aliança é algo muito profundo, irmão. Deus respeita alianças. Deus é o Deus que fez a primeira aliança com o homem. Deus fez promessas para o homem. E Deus colocou uma esposa, uma auxiliadora. E entre eles houve uma outra aliança e Deus respeitou aquela aliança. Quero dizer para você, essa é uma geração que não respeita aliança. Essa é uma geração que não respeita aliança. Quebra as alianças por qualquer coisa. São infiéis. E a fidelidade, irmãos, é uma das coisas mais poderosas que você pode praticar para viver as promessas de Deus. É a fidelidade que te leva às promessas do Senhor. Aprenda isso. E a história vai contar que a palavra vai dizer que ela faz uma aliança. Que ela olha para a condição de Noemi. O coração dela se compadece e fala: aonde você for eu vou, aonde você deitar eu vou deitar, aonde você morrer eu vou morrer. O seu Deus agora será o meu Deus. Orfa volta para trás. Orfa decide ficar na terra com seus pais e casar de novo. Ruth, não. Ruth poderia, irmãos, imagina só. Ruth era uma estrangeira diante de um povo que tinha mas tinha muitas resquícias. Esse povo, irmãos, eles não olhavam bem para os estrangeiros. Eles não gostavam de estrangeiros na terra deles. Eles nem conversavam. Você vai ver depois no Evangelho de Jesus, você começa a perceber isso. Agora, ela está neste lugar, irmãos. Ela vai para trabalhar, para sustentar Noemi. É tão interessante que Deus já tinha preparado uma redenção. É tão interessante que Deus já tinha preparado para ela alguém que iria remir a vida dela. Alguém que ia trazer, aleluia, uma nova esperança. E eu gosto de aplicar essa palavra, irmãos, olhando para Jesus. Boaz, que é o resgatador, o remidor de Noemi, não de Ruth, de Noemi. Porque Ruth, quando vai ter o seu filho, amém? Obed-Edom, que gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ela coloca o filho no nome de quem? No nome de Noemi. Ela entrega o filho para Noemi. E Noemi, irmãos, é muito lindo isso, é muito tremendo. Noemi, então, suscita agora herança. Herança em Elimeleque. Lá, suriandere kalamas shoriandere manas. Só a graça de Deus, irmãos. Só o poder de Deus para restaurar uma história perdida. Talvez hoje você está nessa live dizendo: minha história está perdida, profeta. A minha história lá, cantora, mantore calamas. Estou vivendo, profeta, uma história perdida. Profeta, lá, calabaracalaia. Tudo o que aconteceu até aqui foi perca, foi dor, foi choro. Tudo o que aconteceu, profeta, na minha vida foi dor, tristeza, choro. Eu estou como Noemi. Noemi não me chame de agraciada. Não me chame de abençoado. Me chame de Mara. De amargo, de amarga. Mas olha só, tem um Boaz te olhando. Tem um Boaz te observando. E o nome dele é Jesus. Jesus é o nosso Boaz, irmãos. Só um remidor. Só um resgatador para pagar o preço. Ele pagou o preço, irmãos. Casou com uma moabita, uma amaldiçoada, para levantar sucessão a um parente distante dele, que não tinha nada a ver com ele mais.
Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Não sei como é que está o seu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza. E da mesma forma que Deus tocou no coração de Boaz, Deus vai tocar no coração de pessoas. Deus vai fazer um rebuliço acontecer. Deus vai entrar na tua história. Deus vai entrar no meio das tuas famílias. Deus vai fazer um renovo. Deus vai fazer um resgate. Talvez você está olhando para a sua vida hoje dizendo: acabou, não tenho mais esperança. A minha sentença foi decretada. A palavra de sentença foi decretada contra mim. Não tem mais o que eu fazer. Ei, acalma teu coração. Alegra-te. Lá, calabás, troca as tuas vestes de tristeza. Troca as tuas vestes de luto. Troca as tuas vestes de dor. Coloca as vestes de alegria, as vestes de festa. Porque Deus está... Ore calamandere lamando rabassore balabas. Recalabachoriande recantaralabarabachoriande recantalabas. Deus está olhando para você. Deus está olhando para o seu povo. E lembra que eu te falei que algo aqui aconteceu. Algo foi feito, algo foi manifestado. Alguma coisa tocou o coração de Noemi para voltar à terra que ela estava. Oh glória! Oh rialabachorrerebalabas. Oh glória! Oh glória! É muito forte, irmãos. É muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Oh rebalá, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Versículo 6. Ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo. Lembra que eu estou falando essa semana toda? Desde ontem, né? Desde domingo, que é o tempo da visitação. E quando Deus nos visita, o que Ele nos dá primeiro, irmãos? Pão, palavra. Deus está falando através da sua palavra. Deus está nos dando a sua palavra como garantia. E Deus é a sua palavra. Deus é a sua palavra. Oh, a palavra de Deus revela quem Deus é. Deus não mente, não volta, não faz curva, não se engana. Oh, é poderoso, é tremendo, é maravilhoso. Oh, Espírito Santo de Deus. Assim como o Senhor visitou aquele povo, dando-lhe pão, visita as nossas vidas, Senhor, nos dando pão. Oh, lerebarabassoriandarabás. Ore calabás, turialabassúria, que toda dor, que toda angústia, que todo medo, que toda depressão, que toda solidão, recatalabassi, querer, rabantoriandere cantarabaxi. Oriandere cantarabaxi. O Senhor venha visitar você agora. Você venha ser visitado. Do da cabeça à planta dos pés. Visita, Pai. Visita, Senhor, com poder e com autoridade. Visita, Senhor, com unção. Visita, Senhor, com o teu renovo. Visita, Senhor, com a tua glória. Enche da sua presença, Pai. Enche do seu espírito, ó Deus. Derrama, Senhor, o teu azeite, a tua unção sobrenatural. Quebra todos os laços, todos os embaraços. La ramanteri, cantor ramanteri, anasio remas. O rebabassoriantere baraxerere balabas. Ranachoriantere labaxeriantere balabas. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer esse renovo, essa palavra, essa unção, essa graça do Senhor sobre essa vida. Que o Senhor possa derrubar os altares que foram levantados a deuses estranhos. A paz, irmã Maria. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero de coração que o Espírito Santo possa ter ministrado você nessa palavra. E você possa ter entendido. Oh, glória!
Você precisa estar debaixo da direção de Deus, para que não haja perca, para que não haja dano, para que não haja tristeza. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, la rabacheriande rebalabas. O Senhor faça na sua vida um resgate. Oh, glória! Aleluia! Porque há esperança, irmãos, para aqueles que estão debaixo de promessa. E por que, pastor, ela viveu essa promessa? Ela voltou, irmãos, para o lugar dela. Ela voltou para o lugar de herança. Ela voltou para o lugar do propósito. Ela voltou para o lugar da promessa. Ela voltou aonde Deus visitava o seu povo. Ou se você fez alguma coisa, tomou alguma direção, alguma decisão, que te tirou da presença, te tirou da direção, te tirou da nuvem de Deus. Hoje é um bom dia. Agora é um bom momento para você se alinhar com o Senhor e pedir: Senhor, me faz retornar à terra da minha promessa. O local espiritual, emocional, aonde eu estive, eu tomei decisões, fiz coisas, me movi de forma errada. Me perdoa, Senhor. Eu quero, assim como Noemi, teve a oportunidade de voltar para a terra do pão, aonde o Senhor visita, aonde o Senhor fala. Esse é o melhor lugar, irmãos, o melhor lugar é aonde Deus visita, é aonde Deus fala, é onde você ouve a voz de Deus. Esse é o local de segurança de todo filho de Deus. Ore calabás, muito bem, glória a Deus. Você possa voltar essa manhã, colocar o seu coração nessa palavra. Falar: Senhor, eu quero voltar para o lugar da promessa. Lá rabassoriante rebarrabassoriante rebas. Recanteremanto rebababás. Você possa ser resgatado, resgatada por essa palavra, em nome de Jesus. Oh glória,